Primeiro episódio da aula sobre especiação, nós vamos falar sobre geografia da especiação. Bom, o primeiro ponto importante quando a gente está falando de especiação é que a gente precisa pensar nas barreiras reprodutivas, tá certo? Então, normalmente, o que acontece é que você tem uma espécie, tá? Uma espécie pode ter várias subpopulações, várias linhagens dentro de uma espécie, mas que estão trocando fluxo gênico entre elas, certo? Então, ao longo do tempo, elas continuam trocando esse fluxo gênico, mantém essa coesão dos membros da mesma espécie. Se você tiver uma barreira reprodutiva, né, então, por exemplo, podemos imaginar uma barreira física, por exemplo, mas existem outras formas de barreira, né, que impeça a reprodução de alguns grupos. Então, você começa a ter uma separação, e você vai continuar tendo fluxo gênico dentro desses dois novos grupos que estão se formando, mas entre eles você não tem fluxo gênico. Certo? Então, com isso, a espécie original acaba divergindo em duas linhagens. Então, o processo de especiação, ele vai ter, mesmo independente do conceito de espécie que você vai aplicar, não tem como negar que o processo de especiação ele está diretamente associado às barreiras reprodutivas, ao isolamento reprodutivo. Tá? Bom, e aí a gente tem que definir bem isolamento, né? O que nós estamos falando quando a gente fala isolamento? Tá? Quando a gente fala isolamento, tem vários tipos de isolamento. Aqui a gente vai falar de isolamento geográfico, tá certo? Quando, por exemplo, a gente tem uma barreira geográfica que separa duas populações, e o isolamento reprodutivo. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma espécie de besouro qualquer, né, que tem variação dentro dessa espécie, indivíduos vários jeitos diferentes, mas estão todos numa mesma população trocando genes, tá? Se uma barreira aparecer, vamos supor um rio como uma barreira, né, que impeça o fluxo gênico de indivíduos de um lado para o outro. Tá? Ao longo do tempo, essas duas populações vão evoluir em isolamento. Tá? Eles estão no isolamento geográfico. Só que como elas estão em isolamento geográfico, elas também vão acabar estando em isolamento reprodutivo. Se elas estão isoladas geograficamente, o isolamento reprodutivo acaba sendo uma consequência desse isolamento geográfico. E esse isolamento geográfico e reprodutivo leva normalmente, como a gente vai ver, naturalmente, a evolução de formas diferentes dos dois lados, que se ficarem durante muito tempo isoladas, sem nenhum fluxo gênico, vão levar à formação de duas espécies, tá certo? Então aqui é uma barreira geográfica levando a um isolamento reprodutivo. Então isolamento geográfico levando a isolamento reprodutivo, tá? Mas isso não necessariamente tem que ser sempre assim. O que pode acontecer às vezes é que você pode ter isolamento reprodutivo sem isolamento geográfico. Aqui tem um exemplo, né, de uma espécie, vamos dizer, amplamente distribuída. O que acontece? A probabilidade de acasalamento ela não é igual entre todos os indivíduos. Né? A panmixia é um ideal teórico que praticamente nunca vai ser atingido realmente, tá certo? Obviamente, quanto mais próximos os indivíduos estão, mais provável é deles acasalarem e deles terem descendentes. Então, mais perto, 80%, à medida que vai distanciando, essa chance vai diminuindo. E pode ser que nos extremos ela seja de praticamente zero. Tá? Isso acaba criando um isolamento por distância. Não existe nenhuma barreira entre eles. É simplesmente a distância que está isolando. Tá certo? E aí você pode chegar eventualmente a uma formação de duas espécies nesses extremos dessa distribuição, sem necessariamente haver uma barreira geográfica entre elas. Então, isolamento reprodutivo sem isolamento geográfico. Se a gente pensar na geografia da especiação, a gente tem alguns modelos, né, alguns modos de especiação que a gente chama em termos geográficos, tá certo? O mais falado, o mais comum, talvez o mais comum, que pelo menos o Mayr argumentava que era o único ou o mais comum de todos, abundantemente, 99,9%, tá? É a especiação alopátrica, tá? Por que ela é alopátrica? Alo de lugares diferentes, tá certo? Então, em pátrias diferentes, em lugares diferentes, tá? Então, as populações estão isoladas geograficamente. Então, você tem uma população aqui, uma barreira geográfica, física, e uma outra população aqui. Então, esse isolamento geográfico leva ao isolamento reprodutivo. Um exemplo clássico disso é o isolamento da fauna marinha do Caribe em relação ao Pacífico. Por quê? Porque até 4 milhões de anos atrás, né, talvez o fechamento tenha sido final, tenha sido há mais ou menos 3, 4 milhões de anos atrás, a América do Norte e a América do Sul não eram conectadas, então havia, né, o oceano aqui era um só, então havia fluxo gênico de populações atravessando essa região onde hoje é a América Central.
Com o tempo, essa região foi se fechando e, finalmente, o Panamá, né, o Istmo do Panamá se fechou há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Isso acabou isolando as populações marinhas do Caribe das populações do Pacífico, tá certo? E aí você tem, por exemplo, peixes, crustáceos, moluscos, que se separaram e perderam o fluxo gênico que havia antes. Isso faz com que você tenha um padrão muito interessante. Se a gente olhar para a filogenia de várias espécies irmãs, você vai ver que elas ocorrem uma do lado do Pacífico e outra do Caribe. Espécies irmãs do Pacífico e do Caribe, do Pacífico, do Caribe, do Caribe. Né? Então você tem esse padrão se repetindo em diversas espécies de vários táxons que acabaram se isolando reprodutivamente em função da formação dessa barreira, tá certo? Então é um isolamento reprodutivo que surgiu com o isolamento geográfico e foi a formação do Istmo do Panamá separando essas duas populações, tá? De vários táxons, né, ao mesmo tempo. A gente vai ver na aula de biogeografia um pouco mais sobre isso daí, mais aprofundadamente, tá? Um outro modo de especiação em termos geográficos é o que a gente chama de peripátrica, tá? Peri de periférico, tá certo? Então, você tem aqui uma espécie amplamente distribuída e você tem o isolamento de uma pequena parte dessa espécie na periferia, tá? Enquanto a alopátrica você tem mais ou menos no meio, né, uma separação mais ou menos equivalente de duas grandes populações, aqui não, aqui você tem uma população muito menor que a outra. Na verdade, a peripátrica é um tipo de alopátrica, tá certo? É um tipo especial de alopátrica, porque é uma população na borda, isolada, que por estar no limite da distribuição, está bem lá na bordinha, né, na periferia, vai estar sofrendo mais ação da seleção natural mais forte, e por ser uma população muito pequena, também vai estar sob deriva mais forte, tá certo? Esse isolamento periférico de uma população muito pequena, você acaba tendo a deriva genética atuando fortemente ali também. Então, acredita-se que talvez a especiação peripátrica ela seja uma especiação, de certa forma, acelerada, tá? Um exemplo disso é quando você tem espécies que colonizam ilhas distantes, que é uma coisa que talvez, né, dependendo da capacidade de dispersão da espécie, não seja algo que aconteça o tempo todo. O Havaí é um laboratório, né, natural para isso, porque você tem as ilhas do Havaí, elas foram surgindo sequencialmente. Então, essas ilhas aqui são as mais velhas, tá certo? Aquelas que estão mais a noroeste são as mais velhas, e as que estão mais a sudeste são as mais novas. A Ilha Grande do Havaí, por exemplo, é a mais nova delas, tá? Então, essas ilhas aqui são muito mais antigas. Essa mais jovem, essa mais jovem, essa mais jovem, essa mais jovem ainda. Então, o que acontece? Quando surge uma ilha nova, as espécies que vão chegar lá provavelmente vão vir da ilha que já está lá, que já tem algumas espécies. A primeira ilha que foi a mais difícil, porque teve que vir espécies de outras ilhas que são mais distantes. Mas quando o Arro surgiu, você já tinha Kauai formada e você já tinha espécies vivendo em Kauai. Então as espécies de Kauai puderam colonizar o Arro. As de Oahu puderam colonizar Molokai, Maui, e as de Maui puderam colonizar a Big Island do Havaí. Tá? Então o que acontece? Você tem a colonização a partir de poucos indivíduos da população ancestral. Isso acaba facilitando a especiação. Tá? Então essa colonização por esse isolamento periférico, esse efeito fundador, né, que você tem uma pequena colônia de fundadores, ou então até uma fêmea com ovos, né, chegando num determinado local e a partir daquilo lá você tendo uma nova espécie que vai evoluir naquele lugar, forte pressão de seleção e deriva genética, você tem esse processo de especiação peripátrica. Tá? Outro tipo de especiação é a parapátrica, né? Não confunda peripátrica de periférico de parapátrica. Lembra de paralelo, lado a lado, tá certo? Então você tem a formação de duas espécies lado a lado. Aqui, sem isolamento geográfico, sem barreira geográfica, tá certo? É aquele isolamento por distância que vai acontecer, tá bom? Um exemplo disso, que eu já falei com você, são as espécies em anel, ou espécies anel. Né? Então, um exemplo clássico de espécie anel são as salamandras, lá da Califórnia, que você vai tendo, ao longo do espaço, um isolamento, porque à medida que as salamandras vão, né, se você vai caminhando e vai acompanhando as salamandras ao longo da distribuição delas, você vai vendo que elas vão ficando ligeiramente diferentes umas das outras, mas elas trocam genes umas com as outras, tá? Se você for caminhando, quando você chegar lá no final, você vai ver que elas estão muito diferentes, morfologicamente, inclusive elas são isoladas reprodutivamente aqui na ponta do anel, tá? Isso as espécies em anel são um exemplo de especiação parapátrica, né, que elas estão lado a lado, mas elas vão se diferenciando até, né, os extremos dela ficarem diferentes. Né? Na verdade,
Não precisa ser uma espécie em anel para ter isso. O lance do anel é que os extremos estão se encontrando. Se você imagina que você tem uma espécie distribuída amplamente na Mata Atlântica, por exemplo, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, de uma forma meio comprida assim ao longo do litoral. Provavelmente aquelas espécies do Rio Grande do Norte, aquelas formas do Rio Grande do Norte, populações, e aquelas do Rio Grande do Sul, né, da mesma espécie, elas vão estar isoladas reprodutivamente. O negócio é que elas não estão perto para se encontrar, mas quando você fecha o anel, é que você tem esse fenômeno da espécie em anel. Tá? Outro exemplo são essas gaivotas lá do Ártico, tá? Que elas circundam o círculo polar ártico. O que acontece? Quando você tem aqui, ó, quando essas duas formas se encontram, né, aqui na Europa, por exemplo, na Polônia, aqui na Noruega, na Inglaterra, elas são duas formas diferentes, foram descritas como duas espécies diferentes, Larus argentatus e Larus fusca, elas são diferentes, tá? Só que elas são contínuas ao longo desse anel. Se você pegar elas aqui na ponta, você vê que elas são diferentes. Mas se você for acompanhando ao longo do anel, você vai ver que as diferenças entre elas são muito pequenininhas, tá bom? Então essa é a especiação parapátrica. E por último, a especiação simpátrica, tá? No mesmo lugar. Então você vê que aqui não tem nem isolamento por distância, as formas estão juntas e misturadas, né? E elas evoluem um isolamento reprodutivo que acaba levando à especiação. Aqui você geralmente vai ter fatores comportamentais, muitas vezes a seleção sexual vai estar envolvida nesse processo, para poder, né, evoluir para esse tipo de coisa. O exemplo mais clássico da especiação simpátrica é das moscas Ragoletes pomonella, na América do Norte, estudadas pelo Guy Bush, né? O que acontece? Essas moscas, elas naturalmente, elas habitam o piuriteiro, que é essa planta aqui que ocorre lá na América do Norte, tá? Elas colocam ovos nesse fruto, né? As larvas se desenvolvem lá dentro, elas emergem, voam, se reproduzem, botam ovos de novo nesse fruto. O que acontece? As macieiras, as maçãs, né, foram introduzidas da Europa, na América do Norte, tá? No começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX. Né? Elas foram introduzidas, e aí o que acontece? As moscas olharam para as maçãs, começaram a, né, frequentar as macieiras, as maçãs, gostaram daquilo, começaram a colocar ovos lá e começaram a usar as maçãs para se reproduzir, tá bom? E aí o que acontece? Começou a haver uma separação das populações de moscas da macieira e do piuriteiro, né? Só que as macieiras eram plantadas muitas vezes junto com o piuriteiro. Então você tem nessa área, no mapa aqui, toda essa área verde aqui, você tem macieiras e piuriteiros misturados, tá? Então não tem uma separação espacial, você tem macieiras plantadas no meio de piuriteiros, que são nativos. O que acontece? As moscas, elas não estão isoladas nem por distância, nem com uma barreira física. Elas estão ali, elas podem cruzar com a mosca do lado que está no piuriteiro, mas elas não cruzam. Elas acabam cruzando, né, as da maçã acabam cruzando com as que estão na maçã, e as do piuriteiro acabam cruzando com as que estão no piuriteiro. Tá? Então, com o tempo, e pouco tempo, tá? Não estou falando de milhares de anos, estou falando aí de menos de um século, né? O que aconteceu? Começou a evoluir diferenças entre essas populações do piuriteiro e da macieira. Tá? Diferenças genéticas foram detectadas, diferenças comportamentais. Então, por exemplo, as moscas da macieira, elas têm um desenvolvimento mais rápido do que as do piuriteiro. Então, elas eclodem mais cedo e acabam desenvolvendo mais cedo, reproduzindo mais cedo do que as do piuriteiro. Tá? Então, você tem diferenças, não são ainda duas espécies, são ainda populações da mesma espécie, mas, né, daqui a um tempo, se esse processo continuar, elas vão acabar sendo duas espécies, vão estar isoladas reprodutivamente, vão estar incompatíveis reprodutivamente, tá? Então é um processo de especiação acontecendo. Outro exemplo clássico, esse daí já completo de especiação, é dessas palmeiras da ilha de Lord Howe. A ilha de Lord Howe é muito isolada, ela fica aqui, ó, né, longe da Austrália. O que acontece? Elas evoluíram a partir de ancestrais que chegaram do continente, tá? Mas essas duas espécies evoluíram na ilha, né? Elas têm o mesmo ancestral que estava lá na ilha, né? Elas são espécies irmãs, relativamente recentes, que evoluíram depois, né? Muito depois da formação da ilha. Tá? Então elas não vieram de ancestrais independentes do continente, elas evoluíram na ilha. Tá? A ilha é pequena, dá para ver aqui, não é muito grande, né? Uma ilha vulcânica. E o que acontece? Percebeu-se que elas estão isoladas, né? Elas se distribuem homogeneamente na ilha e, na verdade, elas estão isoladas reprodutivamente, né? Porque a floração delas ocorre em períodos diferentes, né? Então você tem aqui as flores fêmeas e as flores machos, as flores fêmeas e machos de uma palmeira nesse começo da semana e nessas primeiras semanas, e
da outra espécie nas outras semanas, tá? Então, acredita-se, a gente tem bastante evidência de que a especiação tenha sido simpátrica lá e sem nenhum isolamento geográfico, tá? Porque não tem nem como estar isolado geograficamente numa ilha tão pequena. Um outro exemplo clássico são os peixes ciclídeos dos grandes lagos africanos, do leste da África, né? Então a gente tem a região dos grandes lagos aqui, os principais são Vitória, Tanganica e Malawi, né? E você tem uma radiação de peixes ciclídeos, que são esses peixes, né, são ornamentais, inclusive, vendidos na internet. A gente tem mais de 1.700 espécies de ciclídeos em vários lugares, não estão restritos a essa região. Mas, por exemplo, no Lago Vitória, você tem cerca de 500 espécies dentro do Lago Vitória, tá, e que elas surgiram em menos de 10 mil anos a partir de um único ancestral comum que chegou lá, ou seja, elas todas surgiram dentro do lago. Tá? Então, é uma especiação simpátrica. Tá? E aí você tem um papel muito grande de dois fatores principais, tá? Que é seleção sexual. Esses peixes são coloridos, eles são ornamentais, eles conseguem detectar, as fêmeas, por exemplo, conseguem escolher o macho com base na cor, né? Já falei até de um exemplo disso. Então você tem uma seleção sexual principalmente associada à cor. Tá? E você tem também uma segregação ecológica, você tem diferentes tipos de presas, você tem diferentes tipos de substrato, tá certo? Que eles se adaptam e que eles acabam ocupando diferentes nichos, tá? Mas é uma radiação realmente impressionante no Lago Vitória e no Lago Malawi, principalmente, você tem um número gigante de espécies que evoluíram dentro do lago, tá? Então isso é um exemplo, outro exemplo de especiação simpátrica. E aí a gente entra numa coisa que é o seguinte, né? As ideias do Darwin de especiação e as ideias do Mayr eram muito diferentes, né? Então, as ideias do Darwin de espécie e de especiação são bem diferentes da do Mayr. Porque você olha para esse diagrama do princípio da divergência, que é, como eu já falei, a única ilustração da origem das espécies, você vê que para o Darwin as espécies surgem através do processo de seleção natural. Ou seja, você tem uma luta pela sobrevivência, tá certo? E os extremos dessa variação que existe nas espécies acabam sobrevivendo exatamente por evitar uma competição, tá? Então a gente consegue enxergar, né? Vamos imaginar, por exemplo, tem trilhões de galápagos, né? Você pega uma competição por recursos, de repente as espécies que comem, vamos dizer, né? Espécies que comem sementes, aquelas que comem uma semente menor e uma semente maior podem coexistir, uma comendo uma espécie de semente maior e outra comendo uma espécie de semente menor, tá? Com pouca ou nenhuma sobreposição entre elas acabam evoluindo para espécies diferentes, tá certo? Então você tem essa luta por recursos e a divergência a partir da seleção natural. Tá? Já para o Mayr, não. Para o Mayr, para você ter especiação, você tinha que ter isolamento geográfico. Tá? Você não tinha. A especiação para o Mayr era alopátrica, principalmente. Para o Darwin, na verdade, a especiação ela era principalmente simpátrica, talvez um pouco parapátrica, mas na verdade mais simpátrica. Ela ocorria no mesmo lugar. Essa disputa, talvez a seleção sexual ajudando e a seleção natural ajudando, levam à origem das espécies. Tá? Então existe uma diferença grande. Aí o Mayr até fala, o Darwin não falou na origem das espécies. O livro dele chama Origem, mas ele não falou da origem das espécies. Na verdade ele falou, é porque o conceito de espécie do Darwin e o conceito de especiação do Darwin é muito diferente do Mayr. Tá? O do Mayr acabou ficando predominante, mas de uns anos para cá, de umas boas 2, 3 décadas para cá, a gente vê que na verdade, não que o Mayr esteja errado, mas o Mayr estava errado no seguinte sentido, não existe só especiação alopátrica. E existem muitos outros modos de especiação, existem vários exemplos de especiação parapátrica, peripátrica e simpátrica, além da alopátrica, tá certo? Outro ponto importante é a gente distinguir, quando a gente fala de especiação alopátrica, simpátrica e parapátrica, de distribuição. Tá? Então a gente tem padrões de distribuição. A gente fala, olha, a distribuição dessas espécies é alopátrica, a distribuição dessas espécies é parapátrica. Então aqui, por exemplo, duas espécies que estão em alopatria. Tá? 2 espécies que são parapátricas, 2 espécies que são simpátricas. Isso é um padrão de distribuição. Antes, as pessoas interpretavam a parapatria, por exemplo, especialmente se você tinha híbridos, tá? Como uma evidência de especiação parapátrica. Tá? Mas isso talvez não seja verdade, ou pelo menos nem sempre tem que ser verdade. Por quê? Vamos olhar aqui. Você pode ter uma especiação alopátrica, tá? Ou seja, uma forma ancestral que teve uma barreira que separou, acabou formando 2 espécies. Essas espécies podem voltar a entrar em contato. É o que a gente chama de contato secundário. Tá? Então, aqui elas estão parapátricas, tá? Com uma pequena área de contato secundário. Tá? Mas elas estavam alopátricas antes. Ou
Pode ser que elas estejam em contato com uma zona híbrida, com híbridos formando aqui no meio, mas isso pode ter sido um processo de especiação parapátrica mesmo, ou seja, um gradiente foi se formando e elas foram se diferenciando. Tá? Aqui é o que a gente chama de zona de contato primário. Essa zona que tem híbridos aqui é uma zona de contato primário. Tá? Então são dois tipos diferentes. Então o fato de ter um padrão de distribuição parapátrico não garante que a especiação foi parapátrica. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Tá? Então esse é o primeiro episódio. No próximo a gente vai falar sobre isolamento pré-zigótico.